Capítulo 39. Fazia agora mais de 2 meses que as senhoritas Dashwood estavam na cidade, e a impaciência de Marianne para partir dali aumentava a cada dia. Suspirava pelo ar puro, pela liberdade, pela tranquilidade do interior, e imaginava que se algum lugar poderia lhe dar paz, esse lugar era Barton. Elinor não estava muito menos ansiosa que a irmã pela volta, e só menos inclinada a efetuá-la imediatamente, por estar ciente das dificuldades de uma viagem tão longa. Marianne, porém, não se deixava convencer. Começava, contudo, a dirigir seriamente seus pensamentos para a realização da viagem. Já havia mencionado seus desejos à sua amável hospedeira, que resistiu com toda a eloquência de sua boa vontade, quando foi sugerido um plano que, embora as detivesse longe de casa por algumas semanas, pareceu a Elinor mais aceitável que qualquer outro. Os Palmer pretendiam transferir-se para Cleveland em torno do final de março, para as férias de Páscoa, e a senhora Jennings, com suas 2 amigas, receberam um caloroso convite de Charlotte para que fossem com eles. Isso em si não seria suficiente para a suscetibilidade da senhorita Dashwood, mas o convite foi reforçado com tão transparente polidez pelo Sr. Palmer, acrescida da grande mudança de suas maneiras para com elas, desde o infortúnio da irmã, que a induziu a aceitá-lo com prazer. Quando, no entanto, contou a Marianne o que havia feito, sua primeira reação não foi muito auspiciosa. "Cleveland!" exclamou com grande agitação. Não posso ir para lá." "Você se esquece", disse Elinor gentilmente, "de que sua localização não fica próximo a ele." "Sim, mas é na mesma cidade, lá onde eu realmente não desejava ir. Não, Elinor, você não pode esperar que eu vá." Elinor não iria argumentar em prol da conveniência de superar esse sentimento. Só procurou a eles invocando outros, e mostrou claramente como uma medida que iria fixar o momento do retorno para sua querida mãe, que tanto desejava ver, ser o modo mais conveniente e confortável que qualquer outro plano, e talvez sem demora muito maior. De Cleveland, que estava a pouca distância de Barton, e não demoraria a chegar além de um dia, embora fosse um longo dia de viagem, e o criado de sua mãe poderia facilmente ir até lá para acompanhá-las até em casa, e como não havia razão para ficar mais de uma semana, poderiam estar em casa em pouco mais de 3 semanas. Como o afeto de Marianne pela mãe era sincero, acabou por triunfar com pouca dificuldade sobre os males imaginários que havia apresentado no começo. A senhora Jennings estava tão longe de estar enfadada de suas hóspedes que as instou seriamente a voltar com ela, e Elinor ficou agradecida pela atenção, mas não podia modificar seu plano. E tendo obtido prontamente a concordância da mãe, tudo o que se relacionava com seu retorno foi arranjado o mais rapidamente possível, e Marianne encontrou certo alívio em fazer o cálculo das horas que ainda a separavam de Barton. "Ah, coronel, não sei o que você e eu vamos fazer sem as senhoritas Dashwood", foram as palavras da senhora Jennings dirigidas a ele quando veio visitá-la, depois que a partida delas estava definida. "Elas estão firmemente decididas a voltar para casa, depois da visita aos Palmer. Como vamos ficar desolados quando eu voltar? Meu Deus, vamos nos sentar e bocejar alternadamente tão enfadonhos como 2 gatos." Talvez a senhora Jennings estivesse na esperança, com esse vigoroso esboço de seu futuro tédio, de provocá-lo a fazer o pedido de casamento que lhe daria uma maneira de escapar disso. Assim sendo, ela teve em seguida boas razões para pensar ter alcançado seu objetivo, pois quando Elinor se dirigiu à janela para tirar mais diligentemente as medidas de um quadro que iria copiar para sua amiga, ele a seguiu com um olhar significativo e conversou com ela por vários minutos. O efeito de suas palavras sobre a jovem não pôde também escapar à sua observação, pois embora fosse honrada demais para ficar à escuta e tivesse até mudado de cadeira para não ouvir, para uma mais perto do piano em que Marianne estava tocando, não pôde deixar de ver que Elinor mudou de cor. Ouvia com agitação e que estava atenta demais ao que ele dizia
para que pudesse continuar sua ocupação. Para confirmar mais ainda suas esperanças, no intervalo em que Mariane passava de uma partitura a outra, algumas palavras do coronel alcançaram inevitavelmente seus ouvidos, em que ele parecia estar se desculpando pelo mau estado de sua casa. Isso colocou o assunto acima de qualquer dúvida. Na verdade, admirava-se de que ele achasse necessário dizer isso, mas supôs que fosse a etiqueta apropriada. Não pôde distinguir o que Elinor disse em resposta, mas julgou pelo movimento de seus lábios que ela não considerava aquilo uma objeção de importância, e a senhora Jennings elogiou-a em seu íntimo por ter sido tão honesta. Falaram então por alguns minutos, mas sem que ela conseguisse captar uma única sílaba, quando outra feliz pausa na performance de Mariane lhe trouxe essas palavras na voz calma do coronel. Receio que não possa realizar-se muito breve. Surpresa e chocada com fala tão distante da de um apaixonado, a senhora Jennings estava quase pronta a exclamar: "Meu Deus, o que o impediria?" Mas, controlando seu desejo, limitou-se a essa silenciosa exclamação: "Oh, isso é muito estranho. Certamente não precisa esperar ficar mais velho." Essa demora da parte do coronel não parecia, contudo, ofender nem mortificar em nada sua bela companheira, pois ao terminar a conversa logo depois e rumar em diferentes direções, a senhora Jennings ouviu claramente Elinor dizer num tom que mostrava que sentia fundo o que dizia: "Sempre me sentirei profundamente grata." A senhora Jennings estava encantada com sua gratidão e só se admirava de que depois de ouvir essa frase, o coronel conseguisse despedir-se delas, como imediatamente o fez, com o maior sangue frio, e indo embora sem lhe dar qualquer resposta. Não pensava que seu velho amigo fosse um pretendente tão indiferente. O que realmente se havia passado entre eles foi o seguinte: "Ouvi falar", disse ele com grande compaixão, "da injustiça que seu amigo, o Sr. Ferris, sofreu por parte da família, pois, se compreendi bem, ele foi inteiramente despojado por manter seu compromisso com uma jovem de grandes méritos. Fui bem informado? Foi isso mesmo?" Elinor lhe disse que era isso. "A crueldade imprudente", replicou ele com grande rigor, "de separar ou tentar separar dois jovens há muito ligados um ao outro é terrível. A senhora Ferris não sabe o que pode estar provocando. Aqui ela pode levar o seu filho. Vi o Sr. Ferris 2 ou 3 vezes na Harley Street e gostei muito dele. Não é um jovem com quem se possa chegar à intimidade em pouco tempo, mas percebi nele o suficiente para lhe desejar todo o bem. E como amigo de vocês, desejo-lhe ainda mais. Soube que ele pretende ordenar-se. Gostaria que tivesse a bondade de dizer-lhe que o benefício eclesiástico de Delaford, agora vacante, como fui informado pelo correio de hoje, é dele, se o considerar digno de sua aceitação, mas isso talvez, nas infelizes circunstâncias em que agora ele se encontra, possa ser tolice duvidar. Só desejo que lhe traga mais rendimentos. É um reitorado mais modesto. O antigo beneficiário, acredito, não ganhava mais que 200 libras por ano, e embora haja certamente possibilidade de aumento, receio que não alcance uma soma que lhe assegure um rendimento confortável. Assim sendo, contudo, meu prazer em oferecê-lo a ele será muito grande. Por favor, transmita-lhe isso." O espanto de Elinor por essa incumbência dificilmente poderia ser maior, mesmo se o coronel lhe tivesse pedido realmente a mão em casamento. O cargo que só 2 dias antes ela havia considerado impossível para Edward já estava providenciado, possibilitando-lhe realizar o casamento, e ela, dentre todas as pessoas do mundo, fora chamada para concedê-lo. Sua emoção foi tamanha que a senhora Jennings a tinha atribuído a uma causa bem diferente, mas quaisquer sentimentos menos puros, menos agradáveis que tivessem concorrido naquela emoção, sua estima pela benevolência em geral e sua gratidão pela amizade em particular, que juntas tinham levado o coronel àquela ação, foram fortemente sentidas e calorosamente externadas. Agradeceu-lhe de todo o coração, falou dos princípios e do caráter de Edward, com aqueles elogios que sabia que ele merecia,
e prometeu assumir a incumbência com prazer, se fosse realmente seu desejo conceder a outro um cargo tão agradável. Mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de pensar que ninguém podia desempenhar melhor isso do que ele próprio. Era um encargo do qual, em resumo, relutante em dar a Edward a mágoa de receber um favor seu, ficaria muito satisfeita se fosse poupada, mas o coronel Brandon, por motivos de igual delicadeza, declinando igualmente, parecia tão desejoso de que fosse conferido por intermédio dela, que finalmente ela não se opôs mais. Acreditava que Edward ainda estivesse na cidade, e felizmente soubera de seu endereço por meio da senhorita Steele. Por isso poderia incumbir-se de informá-lo no decorrer desse mesmo dia. Depois de ter combinado tudo, o coronel Brandon começou a falar de sua própria vantagem em proporcionar-se tão respeitável e agradável vizinho, e foi então que mencionou com pesar que a casa era pequena e estava em mau estado, mal a que Elinor, como supôs a senhora Jennings, não deu maior importância, pelo menos no tocante a seu tamanho. Em relação às diminutas dimensões da casa, disse ela, não posso imaginar nenhum inconveniente nisso, pois estará em proporção à sua família e ao seu rendimento. O coronel mostrou-se surpreso por achar que ela estava considerando o casamento do Sr. Ferris como consequência certa da oferta que ele fazia, pois não julgava possível que o benefício eclesiástico de Delaford pudesse render o suficiente para que alguém, com o estilo de vida dele, se aventurasse a instalar-se ali, e foi o que disse. Esse pequeno reitorado não pode fazer mais do que deixar confortável o Sr. Ferris como solteiro. Não lhe permitirá casar-se. Informo que meu padroado termina com isso, e meu interesse dificilmente pode ir mais além. Se, contudo, por alguma oportunidade imprevista, estiver a meu alcance servi-lo melhor, deverei ter mudado meu bom conceito dele que ora tenho, se não me prontificar a ser-lhe útil como sinceramente pude sê-lo no presente. O que estou fazendo agora, na verdade, não me parece nada, visto que o ajuda tão pouco a avançar em direção no que deve ser seu principal e único objetivo. Seu casamento pode estar ainda distante, pelo menos receio que não possa realizar-se muito breve. Essa foi a frase que, mal compreendida, tão justamente ofendeu os delicados sentimentos da senhora Jennings. Mas depois dessa narrativa sobre o que realmente se passou entre o coronel Brandon e Elinor, enquanto estiveram à janela, a gratidão que esta última expressou se despedirem, pode talvez parecer em geral, mas razoavelmente excitante e menos apropriadamente elaborada do que se tivesse surgido de uma proposta de casamento.